Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Cumprimentando e agradecendo a presença de todos e dos que nos assistem pela internet, damos início à palestra O papel dos homens no enfrentamento à violência de gênero. O evento é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça e do NUPIGE, que é o Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero, que integra o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Proteção aos Direitos Humanos, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, e conta com a parceria do Consulado Geral dos Estados Unidos da América. Registramos a presença dos integrantes do Ministério Público Paranaense, dos operadores de direito, dos movimentos sociais, estudantes universitários, servidores públicos, profissionais das áreas da sociologia, psicologia, serviço social e demais participantes. A mesa de honra está composta pelos excelentíssimos senhores: ao centro, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Gilberto Giacoia. A Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides. O Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Proteção aos Direitos Humanos, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto. O assessor cultural do Consulado Geral dos Estados Unidos da América em São Paulo, senhor César Borsa, acompanhado do conferencista professor norte-americano Quentin Walcott. As representantes do Movimento Social de Mulheres, indicadas pelo Conselho Estadual de Mulheres, as senhoras Marusha Vettorazzi e Eliane Metério. Com a palavra, para a abertura deste encontro, Dr. Gilberto Giacoia. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui. Como já falamos há pouco, na pequena reunião que tivemos antes desse encontro, com o palestrante e os seus acompanhantes, é realmente uma grande honra recebê-los e, por isso, em mais uma realização do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, invocando a proteção de Deus, eu dou por oficialmente aberto o seminário Papel dos Homens no Enfrentamento à Violência de Gênero. Digo mais uma realização, porque nós estamos, muitos dos que aqui se encontram são testemunhas disso, periodicamente nos reunindo para esse enfrentamento institucional, mas muito mais que institucional, pessoal de cada um de nós e coletivo da sociedade brasileira e da sociedade paranaense, relacionado ao enfrentamento à violência de gênero. E estamos hoje nos encontrando especialmente para, nesse contexto, tratar do papel do homem no enfrentamento dessa que é uma das metas mais caras hoje, não apenas do Ministério Público do Paraná, das instituições de Estado voltadas à igualdade, à preservação da igualdade. E nós o fazemos a partir de uma perspectiva sempre ressaltada de que a questão de civilidade está diretamente ligada exatamente à igualdade
determinada pela nossa humanidade. Não é sem razão que ainda há pouco nós pudemos detectar toda a ordem de desigualdade provocada pelo viés histórico-cultural que nos é legado por uma formação preponderantemente concentradora no tocante ao poder e ao exercício, enfim, da cidadania. Não precisamos visitar uma época mais remota, como já dissemos, lá dos gregos, em que se plantava a ideia de desigualdade, a partir, inclusive, de afirmações que se tornaram absolutamente basilares da construção das políticas de igualdade de gênero, como a proclamada por Aristóteles, de que quando a natureza erra na fabricação de um homem, sai uma mulher. Acreditava-se, em um tempo remoto, que ela não tivesse, as mulheres não tivessem alma, e que, por isso mesmo, fossem caracterizadas como um grau a menos de humanidade, em função da prevalência de um odioso preconceito masculino, do poder masculino. Essa lógica da concentração do poder relacionada à masculinidade compôs o padrão cultural de uma época e que se vinculou fortemente à tradição ocidental, especialmente aquela de formação, eu diria, lusitana. Nós estivemos regidos no início da nossa vida jurídica por uma ordenação portuguesa que se aplicava no reino e no território ultramarinho, as ordenações filipinas que davam, por exemplo, o direito ao homem de assassinar a mulher flagrada em adultério, ou mesmo que se suspeitasse adúltera, apenas a ressalva no sentido de se o marido traído fosse um peão ou ostentasse uma condição de inferioridade em relação ao amante, que se poderia abdicar da punição capital, trocando-a por cerca de 3 anos de degredo no território africano. Não é por acaso que um dos mais ilustres representantes da literatura brasileira, Jorge Amado, inicia seu famoso romance Gabriela Cravo e Canela, numa cena de todos conhecida e reproduzida e decantada aí no cinema, na televisão, nos veículos de comunicação, enfim, quando o coronel fazendeiro, que flagra sua esposa em adultério, na cama com um dentista, não toma outra atitude senão executar ambos a tiros
fato que passa a ser comentado no bar do Turco Nassib, batendo copos entre as pessoas, enaltecendo a atitude corajosa, íntegra do marido traído. Nada se disse, então, nesse diálogo acerca da condição da Sinhazinha, da mulher assassinada. E essa lógica que prevalecia nos anos 20, na então Ilhéus da Bahia, se justificava devido exatamente a esse legado. Foi a cultura advinda do cristianismo que iniciou a obra redentora de dignificação da mulher, colocando no ventre de uma mulher a própria divindade. A civilização dos tempos atuais cuida de aperfeiçoar e de completar essa obra redentora. Mas é preciso, encontros dessa natureza têm esse propósito, é preciso cada vez mais escancarar que esse start de desenvolvimento tem por fundamento exatamente esse viés histórico e cultural. Não há dúvida que na maior parte do mundo nós percebemos que a partir do momento em que se implanta culturalmente uma percepção da igualdade de gênero desde nossas origens, nós temos o resultado de uma sociedade melhor, mais justa e mais feliz. Os estudos internacionais apontam, por exemplo, nos países nórdicos, em especial na Islândia, como nós sabemos, um dos melhores países do mundo em relação à igualdade de gênero. Lá nós sabemos que a taxa de homicídios de mulheres é praticamente zero, que nós não temos também diferença de salários entre homens e mulheres, mas onde nós poderíamos situar essa diferença daquele panorama e do panorama que nós vivemos em terras latino-americanas. Nós não precisamos voltar muito no tempo, há cerca de 1000 anos, os vikings introduziram, quando os homens se lançavam ao mar, as mulheres que eram ou que ficavam responsáveis pelo funcionamento da ilha. E consequentemente, o machismo naquela ilha é até hoje abominado. Já era desde então, porque nunca se tratou a mulher naquele país com inferioridade, porque isso faz parte de um processo cultural que avançou ao longo dos tempos e fez com que aquele fosse o primeiro país do mundo a eleger a primeira presidente mulher nos anos 80, justamente uma mulher, ainda assim mãe solteira, demonstrando, portanto, a absoluta necessidade de nós plantarmos em nossos corações essa ideia de igualdade. Portanto, estamos aqui reunidos para falar um pouco disso. É preciso que nós, já se disse, compreendamos o mundo, a vida, olhando pelo retrovisor. Não há como nós não compreendermos a sociedade, a vida, o mundo, o homem, a pessoa humana, senão olhando para trás. Mas nós precisamos viver olhando para frente. Embora para compreendermos o que está acontecendo, é preciso olhar para o retrovisor, para nós nos dirigirmos ao futuro, nós temos que olhar para frente. E é isso que estamos fazendo mais uma vez, o Ministério Público do Paraná, proporcionando aqui esse olhar
a partir da percepção de nossas mazelas, do caldo cultural, do legado produzido por uma história de desigualdades, de privação de bens e direitos, de preconceitos, podemos olhar para o horizonte próximo e aqui debater o papel do homem, especialmente nessa dinâmica do enfrentamento à violência de gênero. Já disse Gandhi, o profeta da paz, lá atrás, que se a pessoa ela não pratica violência, ou seja, se ela opta claramente pela não violência, todo mundo é sua família. Não só sua esposa, não só a mulher ao seu lado, mas toda pessoa é a sua família. Façamos, então, a clara opção pela não violência, aqui destacada em relação à violência de gênero, porque, certamente, abraçaremos aquela pessoa que está ao nosso lado como alguém que pertence à nossa família. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Ministério Público do Estado do Paraná. Está aberto, então, o seminário O Papel dos Homens no Enfrentamento à Violência de Gênero. Agradeço a presença de todos, em especial os que estão aqui compondo a mesa. Espero que todos se sintam também integrados à mesa, o professor Quantin, muito particularmente pela sua vinda, está chegando há pouco ao Brasil, e eu disse a ele que ele, como diz a música, vai conhecer a primeira vez que está no Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Sejam bem-vindos e um bom seminário a todos. Convidamos para fazer uso da palavra a doutora Sâmia Bonavides. Muito bom dia a todos. Cumprimento a todas, aqui estão as mulheres aqui presentes, representantes de movimentos importantes, de instituições que trabalham o tema da necessidade de um avanço, de um enfrentamento a essa questão da violência no Brasil e no Paraná, uma vez que estamos aqui reunidos num evento do Ministério Público Estadual. Cumprimento, primeiramente, o Procurador-Geral, com muita alegria a presença deste grande pesquisador americano, professor Quentin Walcott. Agradecemos o apoio do Consulado-Geral dos Estados Unidos, na pessoa do César Borsa, a essas mulheres ilustres que integram aqui a mesa, Eliane Emetério e a Marusha Vettorazzi, da Secretaria de Mulheres e Políticas Sociais, e a Eliana, da Rede de Mulheres Negras, o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos, um centro de apoio que reúne aí temas da maior importância, que são temas umbilicalmente ligados com as importantes funções constitucionais do Ministério Público, ligados à emancipação de importantes grupos na sociedade brasileira. Um cumprimento, então, especial ao Procurador-Geral, que nos proporciona tudo isso. A Mariana Basso, a doutora Suzana Lacerda, que são lutadoras do Ministério Público em prol desse tema importantíssimo, que é da violência contra as mulheres. Nós vimos nos últimos anos crescer no Brasil movimentos sociais, que alguns pesquisadores preferem não chamar de movimentos sociais, porque eles, essas presenças nas ruas, buscando e clamando por reclamos, públicos, que alguns pesquisadores, como, por exemplo, Boaventura Souza Santos, chama de presenças coletivas, e não de movimentos sociais, porque ele entende que não são movimentos, eles não são organizados, então não poderiam ser chamados de movimentos sociais. E o que
estranha é que a gente viu tudo misturado, indo para as ruas. Falar de corrupção, do sistema político, alta da água, falta de água, alta dos preços de alguns produtos, saúde, tudo junto e misturado. Mas a gente não viu, por exemplo, falar de alguns aspectos dramáticos da violência nesse país, como, por exemplo, os números e o impacto que tem na sociedade brasileira a violência contra a mulher. Impacto e violência essa constatada em relatórios especialmente produzidos para isso no país. A gente não viu falar da violência no trânsito, que mata um Vietnã por ano, mais ou menos, nos últimos 8 anos no Brasil. Então, parece que esses temas de violência, e parece que essa desorganização, quando se vai pedir, se tem motivo para ir reclamar nas ruas de muitas coisas, parece que provoca alguma espécie de obnubilação na consciência coletiva, de que temas que são absolutamente importantes, temas que estão ligados à violência, temas que estão ligados à morte, temas que estão ligados à impossibilidade que têm muitas mulheres de ter respeito pelos seus direitos e viver uma vida digna, né, no país. Então, por isso que quando a gente vê esse auditório lotado e quando a gente vê que nós temos aqui um pesquisador americano que vem tratar dessa questão e por isso sai do seu país e vem aqui compartilhar como é que a gente pode enfrentar isso, né? Qual é a revolução epistêmica que nós podemos fazer para mudar, e para compreender a epistemologia desse mal, né? E como enfrentá-lo, isso é muito importante para nós. Por isso que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional não poupa esforços, apoia, o Ministério Público do Estado do Paraná faz isso por meio do seu centro de estudos, porque nós queremos ver efetividade nisso, né? A gente vê muitos avanços. A gente viu, no Brasil, muitos avanços, não tenha dúvida nenhuma. A gente viu uma mulher ser eleita presidente, mas a gente viu também, nada como antes nesse Brasil, um ódio concentrado com relação a essa mesma mulher, né? Nessas presenças coletivas, nessas manifestações públicas, um ódio descomunal, voltado à pessoa de uma mulher, como se encarnasse o ódio que se tem, né, à mulher. E o fato de que os pesquisadores dizem que se as pessoas se juntam muito mais em torno do ódio do que em torno do amor. Isso é uma pena, né? Então, eu espero que as reflexões que aconteçam na data de hoje, elas nos auxiliem a crescer como pessoas, a crescer no Ministério Público, a crescer nas instituições, a podermos ser mais efetivos, né, no combate a todo tipo de violência, mas principalmente, né, porque hoje é o foco no campo da violência contra a mulher. Muito obrigada, bom evento a todos. Fará uso da palavra Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Meus cumprimentos a todas e a todos que participam deste evento de cidadania do Ministério Público do Estado do Paraná. Minhas saudações especiais ao Procurador-Geral de Justiça, o líder paranaense nacional do Ministério Público, Gilberto Jacóia. Saudações à Procuradora de Justiça, Sâmia Saad Galati Bonavides, que coordena o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, ao assessor cultural do Consulado-Geral dos Estados Unidos da América em São Paulo, César Borsa, a Marucha e a Eliana, que integram a Eliana, já é praticamente uma promotora de justiça honorária, né? De tanto que ela tem participado dos nossos eventos, contribuindo com o seu pensamento e com o seu exemplo de intervenção positiva em termos relevantes para a sociedade.
Meus cumprimentos também, aí sim, ainda de forma mais diferenciada, ao conferencista Quentin Walcott, que certamente contribuirá para a reflexão que o Ministério Público do Estado do Paraná pretende fazer. Eu quero fazer um registro também de elogio ao CEAF, que proporciona a realização desse evento, mas especialmente ao NUPIG, e especialmente dentro do NUPIG, a Mariana Bose, que é a coordenadora deste núcleo de promoção da igualdade de gênero do Ministério Público do Estado do Paraná. Nós fizemos uma reunião preliminar no gabinete do Procurador-Geral e eu disse, parecia ser brincadeira, mas não é, que a escolha para a coordenação acabou recaindo do promotora de justiça de maior destaque do Ministério Público Paranaense, e eu cotidianamente vejo, né, não só a sua dedicação, mas a sua competência na atuação em relação a esse tema tão significativo. O Juliano, que é a nova liderança do Ministério Público, que também passou a se engajar e a participar dos eventos do NUPIG e do próprio Centro de Apoio de Direitos Humanos. O Ministério Público tem preocupação especial com essa matéria, tanto que instituiu um núcleo específico, antes o núcleo de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, que na sequência muda de nome para se transformar no núcleo de promoção da igualdade de gênero, exatamente nessa perspectiva que enfrentar a violência que a mulher sofre importa, antes de mais nada, em assegurar a igualdade de gênero, né, de garantir o espaço para a mulher no sentido do exercício, né, da sua participação comunitária, da sua participação da vida política do país. Tratar disso é algo difícil na realidade brasileira, a partir de uma cultura patriarcal, machista, né, preconceituosa, discriminatória, e por isso a importância de, a todo momento, nós estarmos refletindo e estabelecendo estratégias de intervenção para a superação desse estado de coisas. O evento de hoje tem um componente importante, que é ouvirmos a experiência nos Estados Unidos da América do Norte. E aí a ideia de que a globalização não seja só a globalização sob o seu aspecto econômico, das relações econômicas entre os países, mas que possa ser também a globalização na perspectiva da implementação dos direitos humanos. Lembrar, então, que é possível, né, na integração dos países, dos povos, a construção de sociedades melhores, né, e o que nós queremos é uma sociedade brasileira melhor a partir deste tema relacionado à promoção da igualdade de gênero. Lembrar, nesse aspecto, de que o Brasil só possui uma lei a Lei Maria da Penha, que trata do enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, a partir de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde se reconheceu a insuficiência da proteção, na realidade brasileira de então, aos direitos humanos das mulheres, e daí a importância de se ter mesmo essa visão global, essa visão internacional de direitos humanos. Tratar do tema da intervenção do homem, né, no enfrentamento à violência é algo que importa mesmo, já que na identificação da violência contra a mulher, e eu digo isso também em relação à discriminação, ao preconceito, né, tem como regra exatamente ser o parceiro, aquele que está ao seu lado, né, o agressor, aquele que agride, aquele que discrimina, enfim, aquele que age com preconceito. Daí, se por um lado nós já estamos trabalhando com projetos específicos no que tange ao agressor, né, ao mesmo tempo em que há uma
resposta, uma resposta do direito, uma resposta do direito penal, se trabalhar também a figura do agressor na perspectiva exatamente dele poder ver superada esta visão, esse comportamento advindo de uma cultura absolutamente equivocada de não compreensão da igualdade de gênero. Também é fundamental que a gente possa, na perspectiva cultural, trabalhar desde logo e desde sempre no sistema educacional, nos meios de comunicação social, né, a desenvolvimento de um pensamento de igualdade e de um pensamento de respeito à dignidade das mulheres. Aqui dá para parafrasear o Mandela, né, dizendo que ninguém nasce odiando outra pessoa em razão do seu gênero, mas ela é ensinada e aprende a ter um comportamento de preconceito, de discriminação. E, portanto, se ela aprende isso, ela pode aprender também a tratar com dignidade e com igualdade as mulheres. O propósito, portanto, do evento é exatamente esse de reconstruir relações entre os gêneros, né, dando agora, para a superação do que experimentamos, prevalência a uma proposta de igualdade. Sob esse signo, que são todos bem-vindos e que o Ministério Público tem certeza que, avançando nessa perspectiva da promoção da igualdade de gênero, todos nós estaremos nos transformando em instrumentos à disposição da nação brasileira para que o quanto antes se alcance aquilo que é indicado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é, enfim, ver construída uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor César Borsa. Bom dia a todos. Meu nome é César Borsa e eu trabalho como assessor cultural no Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. E nós nos sentimos muito honrados de estar aqui hoje. Eu gostaria de saudar os componentes da mesa, o doutor Gilberto Jacóia, a doutora Sâmia Bonavides, o doutor Olímpio Sotomayor Neto, a Eliane Emérito e a Marusha Vettorazzi. Um agradecimento especial ao nosso conferencista, Quentin Walcott, que veio de Nova York, para compartilhar seu conhecimento conosco. O Consulado Geral dos Estados Unidos se sente muito honrado em estar aqui e, novamente, nós agradecemos ao doutor Gilberto Jacóia por ter aberto as portas dessa casa. Nós já frequentamos muito, estamos retomando aqui o nosso contato, esperamos que nós tenhamos outras oportunidades, e o Consulado Americano coloca-se à disposição do Ministério Público do Paraná. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles que colaboraram para a realização desse evento, em particular a doutora Mariana Baza, Camila Daltoy, que trabalharam incansavelmente para que a gente pudesse fazer esse encontro hoje. Então, muito obrigado, uma saudação especial a todos os participantes por estarem aqui, novamente ao doutor Gilberto Jacóia. É um prazer, esperamos retornar a essa casa o mais breve possível. Muito obrigado. Obrigada, e usará da palavra agora a senhora Marusha Vettorazzi. Obrigada. Quero cumprimentar a mesa, aqui já nominada. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço imensamente a oportunidade de estar presente num evento tão grandioso e importante como esse. O enfrentamento contra a mulher sexista é um desafio mundial. E para nós, paranaenses, um desafio maior ainda, pois somos o terceiro estado do Brasil neste ranking. O que não nos torna nada orgulhoso dessas marcas. E ainda há quem duvide desta marca. Acredito que estamos tapando o sol com a peneira. Não temos condições de dizer que isto não existe no nosso estado.
Se discutimos este tema na esfera campus-cidade, mais uma vez eu diria que as nossas mulheres do campo são desfavorecidas e vítimas também da invisibilidade. Muitas não denunciam, se calam, têm medo, sofrem ameaça e estão longe dos olhares e ouvidos do poder público da sociedade. Não podemos deixar de citar grandes conquistas com as unidades móveis que estão pelo país e o Paraná com suas unidades. Mas, ao passo que nossas conquistas são tímidas, o índice de violência ainda caminha a passos largos. Nós, do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, acreditamos que pequenas ações podem ser desconstruídas, conceitos, e transformar as ações. E agora pergunto, para cada uma presentes nesse evento, e eu consigo mudar este pequeno conceito dentro de minha casa, com os meus filhos, com a minha família? Enquanto ressaltamos a diferença de gênero e transgênero, não conseguiremos celebrar a especificidade de cada ser humano. Sendo assim, o forte sobre o fraco ainda será uma constante na sociedade, onde a força prevalece. Existe violência, com certeza. As mulheres evoluíram, rapidamente se colocaram para competir no mercado de trabalho, na sociedade, nos cargos públicos. E os homens, com certeza, se perderam porque nem elas e nem eles sabem como agir agora. Não sabemos como atuar neste novo cenário. Consequência disso, uma sociedade dotada de inversões de valores, novos formatos de família, competitividade e violência. Estamos cada vez mais especializados e qualificados em alguma coisa, seja na profissão, nos estudos, nossas crianças, cada vez mais sabidas e criadas como um depósito de conhecimento e informações, mas humanamente falando, estamos cada vez mais distantes. Ligados e mais conectados do que nunca. Chega a ser irônico. Diria que é um grande humor negro. Temos que combater o machismo nos homens e nas mulheres. Não temos que implantar o feminismo. Temos que nos olhar com mais fraternidade, mais humanidade. Espero aprender muito aqui. Deixo aqui as minhas palavras, talvez rasas ainda, mas diria que meu desabafo, em nome de todas as mulheres, sobretudo as do campo, das águas e da floresta. O meu muito obrigada. E para encerrar esta abertura, convidamos para fazer uso da palavra senhora Eliana Emetério. Bom dia. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senhor Gilberto Gicoia e da doutora Sâmia, e da minha companheira de conselho estadual. Bom, eu ouvi as falas anteriores e fiz aqui algumas anotações. Eu sou uma militante
de direitos humanos. E quero dizer o seguinte, né? Nós não podemos continuar delegando a um grupo a transformação de sociedade. Porque a impressão que eu tenho tido nesses últimos anos de militância, assim, mulheres vão ter que dar conta do problema das mulheres. Isso é problema de mulher, né? Aliás, quero dizer que eu gostaria de ver aqui mais homens, mais negros e mais negras. Esse auditório continua feminino e branco. E, com certeza, também heterossexual. Né? As mulheres, quando se fala exatamente aqui, vamos discutir gênero, isso é um assunto de mulher. Vamos discutir racismo, isso é coisa de preto. Vamos discutir homofobia, que vem os homossexuais. Vamos discutir deficiência, que chegam os cadeirantes, os cegos e os surdos. Não, minhas senhoras e meus senhores. Direitos humanos é direito de todos. Enquanto a gente ficar assim, compartimentado nas nossas discussões, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou a gente entende que a sociedade só será possível quando um tiver solidariedade com a especificidade do outro, não vamos ter nenhum resultado. Tudo que estamos passando, né, está todo mundo nervoso, é o aumento da luz, do gás, não sei o quê, em Brasília, não sei o que lá, Ministério da Cidadania, que, para mim, quero dizer aos senhores e às senhoras, esse Ministério da Cidadania é um projeto muito antigo, porque direitos humanos não interessa a ninguém. E quando se fala em direitos humanos, são as mulheres, os negros, as negras, os homossexuais, os idosos deficientes. Ninguém quer saber disso. Idoso não produz, né? Eles acham que a gente chega a uma idade, não dá mais lucro. A nossa sabedoria não interessa a ninguém. Como disse a companheira, estamos vivendo um momento de tecnologia que qualquer criança de 10 anos sabe mandar não sei quantas mensagens, jogar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A televisão só mostra isso, né? Você não consegue ser feliz numa sociedade se você não tem um celular Xperia, né? Se você não tem o Xperia, se você não faz uma selfie, a felicidade está impossível, né? A gente não conversa mais, a gente só manda o WhatsApp. É o tempo todo o WhatsApp. Eu gasto dinheiro em telefone porque eu ainda gosto de ouvir a voz das pessoas. Então, eu gosto muito de telefonar, porque a gente está tão assim fora dessas questões. Bom, então eu anotei isso. Outra anotação, quando você traz, Marucas, que nós temos aí, e o doutor Olímpio, a Lei Maria da Penha, que veio discutir e proteger as mulheres da violência. Mas essa lei não está resolvendo, e não está resolvendo não é à toa. Existe uma subjetividade machista, né, que diz o seguinte: não, eu não vou ficar construindo delegacia para proteger as mulheres, porque aí os meus companheiros, homens e machos, serão punidos, e eu não quero isso. E isso é subjetivo. Ele não pensa, eu não quero. Ele diz o seguinte: não podemos gastar dinheiro com delegacias. É a mesma coisa da lei antirracista. A lei está aí. Racismo é crime. É crime para quem? Para nós negros sempre. Porque nenhum desses processos vão adiante. E não vão adiante porque os brancos não querem, as brancas não querem. E os negros e as negras ainda não têm uma autoestima suficiente construída nessa sociedade machista e racista para ir para o confronto. Porque para estar sentado aqui é uma construção de autoestima que eu tenho para poder falar: vocês são racistas, são machistas, são misóginos. Mas para chegar aqui, você tem que elaborar principalmente a autoestima de dizer: eu estou no lugar que eu tenho que estar. Ninguém me deu nada desse lugar. Esse lugar é meu. Eu sou uma mulher negra brasileira, né? Como todo mundo, colaboro para esse país crescer. Então, esse lugar é meu, como de qualquer outra pessoa desse auditório. Eu estou dizendo: o lugar é meu, enquanto uma cidadã de direitos. Então, eu estou nesse lugar. Quando o doutor Gilberto traz muito bem a questão de Gilberto, do Jorge Amado, em Gabriela Cravo e Canela, em que o coronel é ovacionado porque matou a mulher que o traiu, Jorge Amado ele traz à tona essas questões machistas. Mas ele também traz a violência de gênero contra as mulheres, quando em todos os livros dele nós somos representadas como mulheres totalmente erotizadas. E isso é uma violência que nós sofremos o tempo inteiro. Nós somos erotizadas. É na televisão, né?
A gente vende cerveja de biquíni. É o tempo todo. E isso são violências de gênero que não são percebidas e não são consideradas. Até porque, desde nova, somos criadas para ter corpo bonito, entramos nessa loucura de silicone daqui, silicone dali, opera ali para aspiração e não sei o quê, né? Quer dizer, nos enlouquecem o tempo todo para que a gente fique bonita. Bonita para concorrermos uma com a outra, para disputarmos um macho, e aí não conseguimos ter entre nós a aliança que precisamos ter para combater a violência doméstica, silenciosa ou não. E é preciso que a gente fique muito atenta, né? Muito atento a isso. Eu acho que, não sei se vocês viram, eu vi muito pouco esse seriado agora, Vidas Secretas, gente, né? Um padrasto que namora a mãe, namora a menina, e a menina compete com a mãe. Isso é o tempo inteiro. Isso é silencioso, né? Que quando você fala, você não é bonita como a sua mãe, você fica incomodada. Porque você não é bonita como a sua mãe, como a sua avó. Isso tudo é subjetivo. Isso tudo entra na nossa alma o tempo inteiro, todos os dias de nossa vida enquanto mulher. E a gente não se dá conta nisso. Eu, enquanto uma mulher negra, sempre tive que elaborar bastante essas questões, porque nós, mulheres negras, somos vistas como mito de sexualidade o tempo inteiro. Então, a gente é mulher negra pobre, né, que são várias opressões. A gente tem a misoginia, tem o racismo, tem a questão de classe e tem a questão desse mito de sexualidade que eu não tenho valor nenhum. O único valor que eu tenho é ser muito bonita. E eu falo do meu lugar, porque eu nunca fui uma mulher de corpo bonito, não fui uma adolescente representada, né? Porque eu não tenho essa coisa da mulher negra, cintura fina, quadris largo, bumbum, nunca tive isso. Então, imagine, eu era uma jovem negra e ainda por cima, fora dos meus padrões de mulher negra, que poderiam me trazer alguma vantagem se eu tivesse o tal do corpo violão. E eu não tinha. Então, eu tive que superar uma série de coisas, não só eu. Sem contar o bendito cabelo, né? Esse cabelo étnico-racial. Que é muito bonita essa palavra, né? Que substituiu. Tiraram o cabelo duro e disseram que era o cabelo étnico-racial. Mas o racismo continua da mesma maneira em cima dele. Aliás, companheira Andrucha, nós não vivemos um tempo de humor negro. Nós vivemos sem humor. Porque o humor não é negro. Não existe humor negro nem humor branco. Existe bom humor ou mau humor ou humor nenhum. Porque a palavra humor negro é uma palavra racista. Né? Quando o tempo está bom, né? O humor, quando está bom, é um bom humor. Quando está ruim, ele fica negro. Né? Então, eu queria deixar para vocês, eu não vou me estender mais, dizer o seguinte, lutar, né, contra a violência de gênero, a violência racial, a violência homofóbica e a intolerância religiosa é sair do lugar de privilégio. É só isso. É só dizer assim, eu vou sair um pouquinho dessa cadeira macia e vou deixar você sentar aqui para você ver como ela é acolchoada. E eu me sentarei na sua, dura, para ver o que você passa todos os dias. Mudar o paradigma dessa sociedade é sair do lugar de privilégio. Ou você reconhece que é privilegiado enquanto homem branco, homem negro, também não se iludam, os homens negros são tão machistas quanto os brancos. Com uma diferença, eles sofrem a opressão racial. Né? Mas, quando você vai ver a pirâmide de sociedade, é homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. E na hora que o bicho pega, os homens se unem de qualquer cor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O machismo une os homens todos os dias, né? E nós ficamos nessa armadilha. Ela trouxe a questão familiar. Não existe ambiente mais misógino, machista e racista que a tal da família. Que a tal da família. Não tem isso, né? Eu estou aqui com o meu discurso feminista, todo bonito, mas viro dizendo para minha filha, olha a hora, Joana, olha a hora, Joana. Mas eu não falo nada disso para o garoto. Para ele eu falo, cuidado com a polícia, eu tenho outras preocupações. Né? Entrega o documento, se parar de você para dar geral, encosta. Não, é óbvio, né? Eu tenho um filho negro,
Eu estou matando a juventude negra todo dia e toda hora, eu tenho que me preocupar com o ladrão, mas me preocupo muito mais com a polícia. Eu faço parte ainda, eu espero que nos próximos anos eu mude um pouco, mas eu faço parte daquele segmento da população que tem pavor de polícia, né? Eu sou bem assim, Chico Buarque de Holanda, chame o ladrão, acorda, moço, né? Porque a gente passa. Eu sou uma mãe negra, eu sou a mãe de filho negro, meu filho já tomou geral. Então, para mim, é sempre muito angustiante ele estar na rua. E voltando para finalizar, então, essa coisa do machismo, nós, mulheres, temos que acordar que nós precisamos de solidariedade de fato entre nós para a desconstrução da misoginia. Eu vou chamar a atenção das mulheres brancas que vivem no seu lugar de privilégio enquanto mulheres brancas, mas não conseguem perceber que não têm o mesmo privilégio em relação aos homens. Então, elas ficam acomodadas no seu lugar de privilégio enquanto brancas, mas, porém, nessa sociedade, esse privilégio também não existe muito, não. É só você reparar a questão do financeiro, né? Por que os professores ganham tão mal hoje em dia? Por que não se valoriza o magistério? Porque é uma categoria majoritariamente feminina. Se fosse majoritariamente masculina, os professores estariam ganhando muito bem. Então, são esses pequenos detalhes, né? São esses pequenos detalhes que nos acompanham a vida inteira que a gente não dá conta. E a gente vai vivendo, sem perceber que esse detalhe é que fará a transformação. E, para encerrar, eu digo, né, uma sociedade sem misoginia, sem machismo, sem racismo, sem homofobia e intolerância religiosa, ela não será boa para mim, que sou negra, não. Será boa para todos nós. Para todos nós. Não adianta ficar com esse chororô de sociedade violenta se eu chego na igreja e digo, o Senhor está vendo, vai dar conta. Não, você não está pedindo a Deus justiça nenhuma. Está pedindo a vingança porque você não tem coragem de dizer lá daquele lugar que se eu pudesse eu matava ele. Que é essa coragem. Você está com vontade de matar o vizinho. Aí você fala, não, mas Deus está vendo. Mas Deus não vai resolver a sua briga com o vizinho, porque eu não acredito que ele não tenha nada para fazer. Né? O mundo que nós estamos passando, essas crises todas, e aí Deus vai se preocupar com a minha briga com a vizinha do térreo. Mas não vai mesmo. Ou eu vou lá e faço um acordo com ela, ou a briga vai continuar. Mas Deus não vai dar conta. Né? E segundo, eu estou falando disso. A gente leva uma freada no trânsito, você xinga o palavrão quando não puxa a arma. E aí você quer uma sociedade de paz. Eu quero entender como você quer paz. A gente roga praga nas pessoas 3 vezes por dia, xinga todo mundo, reclama de tudo o tempo inteiro e fala, eu não faço mal para ninguém. Né? Não, todos nós nos achamos ótimos, não é verdade? Todo mundo se acha maravilhoso. Eu tiro a minha roupa do corpo. Eu não tiro. Eu não tiro roupa do corpo para ninguém. Eu tenho roupas que eu gosto muito, nem empresto. Não, meus colares, então, não empresto mesmo, porque eu adoro eles. Então, é bom falar, não faço. Porque não se pudesse nada. Somos todos falhos, somos todos privilegiados, cada um no seu quadrado. Todo mundo é privilegiado, cada um no seu quadrado. Você pode não ser privilegiado em relação ao fulano que está acima de você, mas com certeza tem um abaixo que você se considera melhor do que ele. Enquanto esse for o pensamento generalizado de todos nós aqui, não haverá sociedade possível. Então vamos estar daqui a 10 anos, 20 anos, 30, 100, falando novamente em mudança de paradigma. A primeira mudança de paradigma é essa mudança nossa. Ou nos reconhecemos misóginos, racistas, intolerantes, homofóbicos, ou então não vamos para lugar nenhum. E, por favor, não tenham suas discriminações usando outras razões, né? Usando as razões, delegando sempre ao outro esse seu papel discriminatório. Você não pensa assim, mas... E aí, a partir desse mais, são as suas ações. Bom dia para todos. A campanha Eles por Elas foi criada pela ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.
Trata-se de esforço global para envolver homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial e ajudar homens e mulheres a modelarem juntos uma nova sociedade. A campanha foi lançada em 20 de setembro de 2014 e possui como objetivo garantir o compromisso de 1 bilhão de homens de apoiar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. O Ministério Público Paranaense já vem desenvolvendo atividades que enfatizam o papel do homem como agente que pode promover a igualdade de gênero, principalmente no acompanhamento de grupos reflexivos de homens agressores em todo o Estado, sendo que a ONU Mulheres do Brasil recebeu o plano de atividades do Ministério Público do Paraná e já o enquadrou enquanto apoiador oficial e efetivo das ações desta campanha. Neste momento, será exibido um breve vídeo sobre esta campanha. Inequality of opportunity that is present is probably one of the most harmful things in our society, and I think as a woman, that is probably the hardest thing to get over. This is why we have to do this from our point of view, from our perspective. If we don't change it, the attitude, then it's never going to change. Understand that it's not always speaking out for women, but with women, alongside women, because we don't want to reinforce that dominance. I'm a he for she because I have an awareness. I can't let my daughters or my wife suffer because I didn't do my job. It starts with me. Really put yourself in somebody's shoes and say, hey, if this was my mother, if this was my sister, if this was my daughter, would I like the way she's being treated? Am I setting the right example for other young men? If having the discussion about this topic, like that's something that we bring back, like to our neighborhoods, to our communities, to our families, because women are by right like pillars of our community. Like there are no men if there are no women. I'm a he for she for every single survivor that I've ever met, so that they can have even the slightest hope that, a world where these conversations are not needed is, attainable. I am a he for she. I am a he for she. I am a he for she. We are he for she. Gostaríamos de registrar que os homens que compõem a presente mesa de abertura estão, neste momento, apondo suas assinaturas e aderindo à campanha Eles por Elas. He for She, Solidariedade da ONU, Mulheres pela Igualdade de Gênero. Convidamos também todos os homens aqui presentes a acessar a página que se encontra exposta no telão e a porem suas assinaturas. Mais uma vez, muito obrigada aos presentes na mesa de abertura e solicitamos, nesse momento, que se desfaça a mesa de honra. Convidando o conferencista Coentro Alcta a permanecer à mesa. Solicitamos a presença dos mediadores, os promotores de justiça, doutora Mariana Seift Basso, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero, no PIGE, e o doutor Juliano Marcondes Paganini.